Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao módulo 3 do Desafio Próximo Passo. Nessa aula eu quero compartilhar com você sobre alguns inimigos presentes aí na nossa rotina de autocuidado e que de alguma forma eles podem aparecer aí na sua rotina de avanços e de mudanças. O primeiro ponto dessa aula que eu quero compartilhar com vocês é que nós precisamos desenvolver uma consciência maior do que se passa na nossa mente. Por que esse ponto é importante? Porque desenvolver uma consciência maior do que se passa na nossa mente não é algo que a gente já nasce sabendo. É um conteúdo que a gente treina e a gente desenvolve como uma habilidade. Afinal, essa não é uma missão fácil. Nós não fomos ensinados a parar para ouvir as nossas emoções. Muito pelo contrário. É comum eu ouvir histórias, das pessoas contando que ao longo do seu crescimento elas ouviram algumas instruções do tipo: engole esse choro, ou para com esses berros, ou se você quer chorar, agora você vai aprender o que é chorar com vontade. Esses ensinamentos que nós trazemos para a vida adulta, nós acabamos carregando para a vida adulta, eles nos fizeram ter 3 tipos de comportamento com as emoções. Comportamento de fuga, comportamento de esquiva, comportamento de projeção, quanto ao que sentimos e com as pessoas com quem nós nos relacionamos de forma geral. Embora seja muito comum essas histórias que não legitimam as nossas emoções, o fato é que essas experiências ao longo da nossa história, elas também geram alguns inimigos na nossa rotina. Inimigos como a autocrítica excessiva, a comparação. Aqui vocês vão aprender um pouquinho mais sobre as distorções cognitivas. E esses inimigos, eles impedem o nosso avanço, o nosso desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da nossa autoconsciência de forma muito mais intencional. A importância dessa aula é que você saia daqui aprendendo a desenvolver um pouco mais de autoconsciência, ou seja, aumentar o teu nível de percepção quanto a esses inimigos presentes na sua rotina e desenvolver estratégias para lidar com essas barreiras que podem estar presentes aí na sua rotina. O primeiro inimigo que nós vamos conhecer hoje aqui na nossa aula sobre os inimigos do autocuidado é o inimigo da autocrítica. Eu não sei você, mas eu já tive que lidar muitas vezes com um crítico patológico quando eu vou iniciar algo novo. Ele aparece da seguinte forma ou com as seguintes formas de pensamento: você não vai conseguir, não adianta tentar, pra que fazer isso já que tem outras pessoas fazendo também. Esse crítico, ele geralmente aparece quando nós estamos diante de uma experiência nova. E não precisa ser só projetos, pode ser no âmbito profissional, no âmbito familiar, no âmbito dos relacionamentos. E ele aparece muitas vezes minando a nossa noção de valor. O fato é que a nossa autoestima ela é construída desde a nossa infância, desde os nossos primeiros relacionamentos, primeiros contatos que a gente tem com as pessoas com quem a gente cresce. E quando esse primeiro contato ele não é realizado de forma segura, não existe um acompanhamento, não existe assim um apoio, um cuidado maior das primeiras pessoas que nos criam, a gente cresce um pouco com esse valor negligenciado e a gente coloca ele em xeque toda vez que a gente é desafiado. Então essa autocrítica patológica, essa autocrítica que ela aparece na nossa rotina, talvez ela venha desde seus primeiros relacionamentos, com os seus pares, com as pessoas com quem você cresceu, com as pessoas com as quais você foi criada, ou ele pode ter sido reforçado ali nos seus primeiros relacionamentos, as primeiras tentativas de relacionamento, de amizade ou relacionamento amoroso. São momentos em que o nosso valor ele passa a entrar ali no âmbito de insegurança, no âmbito de falta de controle, e esse crítico patológico ele começa a ganhar força na nossa rotina, tentando colocar o nosso valor em xeque. O segundo inimigo do autocuidado que eu quero compartilhar com vocês hoje é o inimigo da comparação. Eu separei aqui uma frase para compartilhar com vocês e eu gostaria que nós lêssemos juntos. Ela diz assim: o seu lugar não é o meu e o meu lugar não é o seu. Afinal, nós somos únicos e precisamos aproveitar essa jornada. Quando nós nos comparamos, nós estamos negligenciando aquilo que de mais precioso nós possuímos, que é a nossa essência, a nossa verdade. A gente perde o poder de ser autêntico quando nós entramos no mar de comparação. O ponto de partida de cada história, de cada pessoa que você acompanha, de cada pessoa que você ouve, ele é muito único e ele é muito pessoal. Entrar num processo de comparação no teu ambiente de trabalho, entrar no processo de comparação nos teus relacionamentos, entrar no processo de autocomparação com as suas amizades, não é uma jornada muito
saudável. Esse inimigo, ele vem travando e ele vem parando muitas pessoas, né? Quando ela tenta iniciar algum novo projeto, uma nova ideia, a ideia de pegar o seu valor, entrar no processo de comparação, é dividir a sua jornada, que é única e que é só sua, que só você sabe o que você passou e o que você viveu, e tentar comparar com a jornada do outro. Você não conhece a história do outro, você não sabe qual foi o seu ponto de partida, você não sabe, né, o quanto ele teve que lidar, com o que ele teve que sofrer para chegar onde ele chegou. Muitas vezes o outro também não sabe qual é o seu ponto de partida, qual é a sua história, o que você teve que fazer para chegar onde você chegou, e permitir que esse outro se compare também é muito injusto, já que os pontos de partida eles são diferentes. Eu não estou falando aqui de não se inspirar, de não ter pessoas como referência. Isso é super saudável e é super tranquilo. O que eu estou compartilhando aqui com vocês é permitir que a comparação ela saia desse lugar de inspiração, de referência, né? E venha para um lugar de submissão, de negligência com o seu próprio valor. O terceiro e último inimigo aqui do autocuidado que eu vou compartilhar com vocês é um conteúdo que eu compartilho muito com os meus clientes em psicoterapia. Aqui na terapia cognitiva você vai acabar aprendendo, né, que existem padrões de pensamento que podem ser disfuncionais. Aqui na terapia a gente chama eles de distorções cognitivas. As distorções cognitivas, elas representam certos padrões de pensamentos. Então pensa comigo através de lentes, ok? Se você usa óculos ou se você não usa e está aqui participando desse desafio, as lentes, elas são utilizadas para que a pessoa ela possa enxergar, né, o que está à sua volta melhor. Quando essa lente ela não está muito bem ajustada, a gente passa a visualizar de forma distorcida. As distorções cognitivas é como se fossem lentes na nossa forma de pensar, ou na nossa forma de ver o mundo, ou de ler a si mesmo e ler as pessoas com quem você se relaciona de forma distorcida. E muitas vezes as pessoas elas pensam a partir de uma realidade de maneira distorcida, o que causa diversos níveis de sofrimento, e às vezes isso acontece sem que as pessoas percebam que isso está acontecendo. Eu separei aqui alguns exemplos, né, de distorções para compartilhar com vocês, mas no desafio que você vai receber, você vai ter outras experiências com outros tipos de distorções que podem estar aí fazendo manutenção da sua rotina. Embora alguns pensamentos automáticos eles sejam verdadeiros, muitos são inverdades ou tem apenas um fundo de verdade, o que significa que a gente precisa aprender a avaliar os nossos pensamentos. Um exemplo de distorção cognitiva que eu trouxe aqui para vocês é o pensamento do tipo tudo ou nada. Você enxerga uma situação apenas a partir de duas categorias, em vez de imaginar como um contínuo. Por exemplo, se eu não for um sucesso total, eu sou um fracasso total. Perceba que essa linha de raciocínio, ela pega duas categorias totalitárias, né? Ou sucesso total ou fracasso total, e ela avalia o seu valor a partir de uma ideia de tudo ou nada. Outra distorção cognitiva presente aí, né, na rotina, na forma de pensamento, é a catastrofização. A catastrofização é uma distorção cognitiva que anda ali de mão dada com a ansiedade. Ela funciona da seguinte forma: você prevê negativamente o futuro sem levar em consideração outros resultados mais prováveis, o que significa que, em um exemplo prático, funciona da seguinte forma: eu vou ficar muito perturbada e eu não vou conseguir trabalhar em nenhuma entrevista de emprego. Essa ideia, essa linha de raciocínio também traz ideias catastróficas na sua rotina. A catastrofização é viver um presente baseado em um futuro catastrófico. Você ainda não chegou nesse futuro, mas na sua cabeça, esse futuro catastrófico, ele já aconteceu. Fez sentido para você? Até aqui nessa aula, eu compartilhei com você pelo menos 3 inimigos do autocuidado que podem estar se fazendo presente aí na sua rotina, que é o inimigo da autocrítica excessiva, que mexe com a tua ideia de valor, que é o inimigo da comparação, quando você não respeita o seu ponto de partida e a sua história, ou quando você não consegue avaliar o ponto de partida e de história do outro como único e pessoal. E o terceiro inimigo do autocuidado são presentes na terapia cognitiva, que a gente chama de distorções cognitivas, que elas avaliam a realidade de forma distorcida. Até aqui, eu espero que você consiga identificar no próximo desafio, né, qual dessas distorções
ou qual desses inimigos podem estar se fazendo presente aí na sua rotina. No desafio 3, eu irei aprofundar um pouco mais desse conteúdo com vocês e eu espero que isso te ajude de forma prática.